eu acho que foi uma das coisas mais bonitas, mais fortes e importantes que a gente fez. Primeiro porque a gente conseguiu assim, uma unidade nunca vista de todo o funcionalismo, né? Então a gente, no dia 2 de janeiro, a gente estava com um clube cheio, que veio gente do país inteiro para já começar a organizar a luta contra a privatização. Então veio quando entraram os interventores, e eu acho que assim, essa nossa determinação, essa nossa característica de organização, ela foi muito importante. Até voltando um pouco, na época que eu estava em Araçatuba ainda, que comecei o contato com a Lúcia, com o Augusto, principalmente com o Augusto, a gente começou um trabalho, e aí eu acompanhava de perto, que era ir disputando os sindicatos do interior. Então a gente começou a ganhar os sindicatos aí de Jundiaí, Catanduva, disputava Lins, disputou Bauru, disputou Prudente, né? Então a gente foi ampliando a nossa organização, aumentando os nossos sindicatos cotistas e uma outra forma de luta pelo interior afora, né? Então isso foi ampliava muito, e a gente tinha assim um objetivo, tinha uma juventude, uma energia de fazer, gostava, a gente vibrava muito com tudo que fazia, as estratégias que a gente tirava. Então foi um período em que a gente elaborou demais, a gente conquistou demais, né? A gente se facilitou, porque foi logo depois da reabertura aí, né? Um pouco saindo da ditadura, a primeira eleição que teve para governador depois disso. Então a gente se aproveitou um pouco disso, que estava todo mundo bem focado nessa nova reorganização, né? E tínhamos muitos quadros, né? A gente tinha dentro dos quadros do Banespa muito intelectuais, tinha o Busquem, tinha a Castanheira, tinha Laranjeira, então que eram pessoas assim que pensavam estrategicamente e que ajudava muito, né? Então eles eram grandes lideranças, né? Augusto e Busquem, sem dúvida nenhuma. Depois vem Lucas, vem Vacari, tinha o Melo, enfim, você vai, né? Você tem um grupo de ilustres, invejáveis. Foi uma super organização que a gente conseguiu, inclusive, extrapolar as questões internas do banco. Passou a ser uma luta dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional. Então, né, eu acho que foi uma das primeiras lutas do sindicato que extrapolou o sistema financeiro, né, que extrapolou a luta ou por salário, ou por garantias, ou por benefícios, né? Então a gente nós fizemos um trabalho da defesa do banco público, né? Lembro que este foi um trabalho particularmente que eu fiz com o Norian Segato. A gente fez uma cartilha, né, sobre o banco público, que era o banco público, ia debater, e aí com todo mundo, com todos os nossos sindicatos, os nossos conselheiros, debatia com todo o interior. Então todas as prefeituras compraram ações, os funcionários compraram ações, e a gente fazia essa defesa do banco público no modelo do Banco de Bangladesh, né? Em que você dava microcréditos para as mulheres, né? Então você, ao invés de concentrar o crédito em grandes produtores rurais ou grandes empresas, a gente trabalhava com pulverização desse crédito e que eles pudessem chegar a todos os segmentos da sociedade. Também tinha
A gente também debatia muito banco em termos de números, de acompanhamento de balanço. A gente tinha um trabalho muito grande com o Diese de estudar o movimento financeiro. A gente tinha grupos de gerentes, a gente tinha grupos de caixas, tinha grupos de agências, grupos de departamentos. Então a gente esparramava essas coisas e a gente tinha domínio do que era o banco, das suas operações, dos seus números. Então, e isso facilitava para a gente nas negociações e na discussão do banco. Então, não era só do ponto de vista da luta de reivindicação. Ela era como cidadão, como banco, agente de políticas públicas, né?